Muito boa noite para todos vocês que estão participando conosco em mais live da Faculdade Teológica Sul-Americana aqui de Londrina. Essa é uma noite muito especial para nós, porque nós temos duas pessoas muito queridas da nossa caminhada. Então eu já logo de cara quero dar as boas-vindas para elas e nós vamos já colocar aí na tela para que vocês as recebam. Nós temos o privilégio de receber Timóteo Carriker, que é um missionário no Brasil já por muito tempo. Eu acho que ele já é mais brasileiro do que norte-americano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele já viveu mais tempo aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. É um missiólogo, um doutor em missiologia pelo Fuller Theological Seminary em Pasadena, autor de vários livros, um homem fantástico, e visitante também da Faculdade Teológica Sul-Americana, e a gente tem um privilégio muito grande de receber você, Timóteo. Você é um amigo nosso, né? Você é um amigo do coração, amigo da nossa casa. Para quem não sabe, Timóteo é um surfista, e além de ser um surfista, ele produz para surf. Tem quase uma oficina, né, Timóteo, na sua casa. Então, Timóteo, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Jorge. É uma alegria estar com vocês nesta noite. Realmente uma alegria. Que bom, Timóteo. Para nós também é. E a gente também vai ter conosco aqui participando um professor da Faculdade Teológica Sul-Americana, que é o Dr. Júlio Zabatiero, que está aqui conosco, lá da sua casa, com esse cenário bonito que a Glaucia, sua esposa, é uma pintora. Depois, se o Júlio quiser até falar um pouquinho sobre isso, ele pode ficar à vontade. O Júlio é um dos, pelo menos para mim, um dos maiores biblistas da América Latina, né? Um homem de uma sabedoria absurda. Ficar perto do Júlio ficar perto de um poço que jorra o tempo. O Júlio é muito inteligente, um teólogo de primeira linha, escritor, tem vários livros já publicados, professorzaço. Bom, Júlio, ter você aqui, viu? Mesmo na faculdade, é muito bacana ter você aqui com a gente também. A alegria toda minha, estou muito feliz também de participar como professor da faculdade e rever o Timóteo, um grande amigo, né, companheiro aí de missiologia, rever o Jorge e estar aqui podendo participar com vocês. Muito obrigado. Bacana. Logo em seguida, então, para nós não perdermos tempo, nós vamos ter um tempo com o Dr. Timóteo Carriker, e o nosso tema de hoje é um tema assim, muito intrigante, né, a respeito das consequências da má interpretação bíblica. E é isso que o Timóteo vai falar conosco nessa noite, né? O próprio Jesus disse que errais porque não conheceis as Escrituras. Então, quais as implicações disso para a nossa vida, para a nossa caminhada? É sobre esse tema que ele vai falar nesses próximos 30 minutos. Então, fique conosco, porque você certamente vai ser muito abençoado e muito enriquecido nessa noite. De novo, um forte abraço para todos vocês que estão assistindo essa aula. Vamos conversar, então, um pouco sobre esse assunto. As consequências de uma má interpretação da Bíblia. A primeira coisa que nós precisamos reparar, que na verdade vai nortear a nossa aula durante a noite, seria o seguinte: a melhor maneira de corrigir uma má interpretação é simplesmente aperfeiçoar uma boa interpretação. Então, é isso que nós desejamos fazer e conhecer um pouco mais. Antes de tudo isso, a gente faz uma pequena reflexão a respeito da importância das Escrituras como palavra de Deus na vida dos discípulos. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela fala conosco de uma maneira especial, de uma maneira um pouco mais concreta, mais claro, às vezes, do que aquele sopro que a gente escuta no nosso ouvido. Deus deixou registrado a história do povo de Deus, do qual nós fazemos parte,
E cabe a cada um de nós, e todos nós juntos, conhecer essa história. Conhecendo bem essa história, nós já estamos num bom caminho de uma boa interpretação das Escrituras. Então, qual é a necessidade de considerar o papel da palavra de Deus na nossa vida? Esse papel se destaca pela nossa compreensão das Escrituras e, por isso, duas coisas. Primeiro, nosso esforço de interpretá-la e aplicá-la nas nossas vidas. Na verdade, uma boa interpretação só ocorre com maior eficácia quando há uma boa aplicação nas nossas vidas. Então, uma boa compreensão exige também uma boa aplicação. Jesus nos exorta a praticar, não só conhecer, mas praticar a palavra de Deus. Bem, um outro pressuposto que é essencial para a nossa reflexão é um pressuposto teológico. Isso se refere a como nós entendemos que as Escrituras foram passadas para nós. E, tipicamente, a gente usa a analogia teológica da encarnação. A encarnação de Deus no ser humano, em Jesus Cristo. Ou seja, as Escrituras são a palavra de Deus escritas por seres humanos, portanto, é 100% humano, e guiados pelo Espírito Santo. Por isso, 100% divino, 100% de Deus. É importante a gente falar isso logo do início, porque uma vez que a gente reconhece a humanidade dessas Escrituras e a sua inspiração como autoridade para as nossas vidas, é mais fácil colocar dentro de uma perspectiva boa como nós podemos melhor interpretá-la. Digo isso porque uma vez que nós reconhecemos a humanidade dessas Escrituras, e deixa eu só fazer um esclarecimento, nem toda fé, nem toda religião entende suas Escrituras dessa maneira. Por exemplo, no Islã, não se pode mexer, não se pode nem traduzir o Alcorão. Pelo menos uma vez que traduz, já não é considerado como o Alcorão em si, e sim uma mera tradução dela. A fé cristã entende as Escrituras de modo diferente. Sendo 100% humano e 100% divino, nós temos a liberdade de buscar todos os meios humanos para entender, para ler e entender. E o seu lado divino, a necessidade de obedecer e colocar na prática. Então, vamos lá. A princípio, eu ia falar de dois procedimentos nessa aula. Um é mais acadêmico e o outro mais popular. Eu vou falar das coisas mais acadêmicas, mais técnicas, bem rapidamente, para a gente logo chegar numa exposição um pouco mais popular. Veja bem, se a interpretação dessas Escrituras pressupõe que o ser humano tem a sua mão na composição, ou seja, se é possível a gente falar de perspectivas paulinas, de perspectivas joaninas, de perspectivas de fulano cicano, os autores de diversas partes das Escrituras, se é possível falar dessa maneira, então, igualmente, é possível a gente buscar diversas metodologias que surgiram ao longo desse século passado para entender as Escrituras. Basicamente, essas teorias podem ser colocadas em três eixos. Três eixos principais
E esses eixos podem ser cruzados num modelo tridimensional que inclui o quarto eixo do tempo. É um pouco teórico isso, né? Ou seja, existem metodologias mais diacrônicas, uma metodologia diacrônica presa à perspectiva histórica. Por um lado, né? Esse é o eixo. Um lado do eixo, perspectivas diacrônicas ou perspectivas sincrônicas, como metodologias sociológicas ou estruturalistas, aproveitando do que a gente conhece do estruturalismo, de diversas metodologias da sociologia para nos ajudar na compreensão do texto. Então, esse é um dos eixos. Primeiro eixo, de sincronia para diacronia. Um outro eixo é o eixo que eu chamo o eixo avaliativo, que varia desde a descrição até a avaliação. Por exemplo, novamente, perspectivas históricas e sociológicas tendem a descrever o que ocorre dentro do texto bíblico, enquanto teologias sistemáticas e teologias locais, contextualizados, teologia de libertação, por exemplo, têm a sua tendência de avaliar o texto, são mais avaliativos. Então, esses são alguns exemplos de eixos, são apenas 2 eixos, a gente pode pensar em outros. Um eixo clássico é do eixo autor-leitor. Se nós vamos prezar o significado, tentar identificar qual é o sentido que o autor quis transmitir quando ele escreveu um certo texto. Ou se não vamos nos preocupar muito com isso, e a gente foca no significado para as nossas vidas, que seria uma resposta pelo leitor. E no meio disso, autor-leitor, nós temos o texto em si, e tem perspectivas como, de novo, o estruturalismo, que vai prezar essas metodologias. Gente, esses são apenas 3 dos 4 eixos. Eu não vou demorar muito mais nisso, porque isso já demanda uma matéria bastante foco, que podemos adquirir através de um estudo mais prolongado. Vamos pensar, então, rapidamente, como lemos e compreendemos as escrituras. Algo um pouco mais prático. Como lemos e compreendemos as escrituras? Veja bem, a compreensão, vou falar o óbvio, né? A compreensão começa com a leitura. Quanto mais lê, mais compreende, ou pelo menos a maior possibilidade de compreender. Não é uma garantia, mas a compreensão vem pela quantidade e pela intensidade, a qualidade da leitura. Então, esse é um primeiro princípio. A compreensão começa com a leitura. Então, para entender a palavra de Deus, precisamos dedicar bastante tempo. Tempo para leitura. Uma leitura leve e rápida favorece uma compreensão rasa e pouca duradoura. Uma leitura leve e rápida favorece uma compreensão rasa e pouca duradoura. São 3 métodos mais comuns de leitura e compreensão e um quarto de pouco uso. Eu vou mencionar esses 4 métodos rapidamente. O primeiro método eu chamo do método do dicionário. Tem gente que, aliás, eu acho que uma outra vez na nossa vida, todos nós, ou ocasionalmente ainda, olhamos essas escrituras como um dicionário. Ou seja, como que a gente lê um dicionário? Certamente a gente não lê página após página. A gente procura uma palavra, procura o que diz a respeito, lê aquele trecho e se satisfaz. Muita gente lê as escrituras dessa maneira, procurando uma passagem, ver o que essa passagem está dizendo e já logo aplica a nossa vida.
Deixa eu só falar logo de cara, né? Eu não estou querendo censurar nenhum desses métodos, apenas dizendo maneiras como tipicamente se lê as escrituras. Acredito que há métodos melhores e todos nós podemos crescer nisso. Por exemplo, melhor do que o método do dicionário seria o método da enciclopédia. Na enciclopédia, a gente dedica um pouco mais de tempo e esforço na leitura. A gente já procura um tema, lê aquele artigo na enciclopédia para tentar entender aquilo. Às vezes, com auxílio de uma concordância, a gente lê as escrituras dessa maneira. Procura um tema qualquer, por exemplo, o Espírito Santo, e começa a pesquisar o que diversas passagens dizem a respeito. Então, esse é um método que eu chamo de método da enciclopédia. Creio que a gente ganha um pouco mais de proveito do que o método do dicionário. O terceiro método é o método da carta, ou do romance. Esse método é muito mais apropriado para a leitura das escrituras, porque como a gente lê uma carta? A gente lê uma carta desde o início até o fim. E boa parte dos documentos que nós encontramos nas escrituras são escritas justamente com essa finalidade. Penso especialmente nas cartas e nas epístolas. Mas, grosso modo, a gente faz bem em ler os livros desde o início até o fim. Vamos falar um pouco mais adiante, algumas dicas mais práticas. Cartas pequenas é mais fácil fazer isso. A gente lê de uma só vez e depois a gente volta e faz uma leitura um pouco mais focado. Isso já pressupõe que aquelas tabelas de leitura da Bíblia em um ano talvez não sejam a melhor maneira de ler as escrituras. Na verdade, isso é muito mais apropriado do método do dicionário. Muito melhor ainda é entender que os documentos da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, são documentos escritos para serem lidos, grosso modo, desde o início até o fim. Muita gente gasta a vida inteira fazendo essa leitura. Geralmente, nós, pastores, gastamos tempo com isso. Outras pessoas, sem ser pastores, procuram ler livros desde o início até o fim, livros bíblicos. Isso é muito bom. Mas, às vezes, a gente passa a vida inteira fazendo isso e a gente ainda não consegue ver a Bíblia toda, todo o gama da Bíblia. Daí que encontra-se essa quarta metodologia que eu gostaria de recomendar. É a metodologia da telenovela ou da série, acho que muita gente está assistindo série nesses dias de pandemia, né? Ou do filme em série, como Guerra nas Estrelas, né? A Bíblia, afinal de contas, não só é uma composição aleatória de diversos documentos soltos e separados, mas se nós demos alguma credibilidade no cânon, isto é, na ordem das escrituras, a gente se desconfia que existe uma, talvez outras, mega narrativas, isto é, narrativas que ultrapassam todas as escrituras. Ou seja, existe uma história que começa em Gênesis 1 e 2, a respeito da criação do céu e da terra, e que termina nos últimos 2 capítulos das Escrituras, Apocalipse 21 e 22, a respeito do surgimento de novo céu e nova terra. Pronto. Nós já temos um bom indício de uma mega história, uma história que diz a respeito do plano de Deus de resgatar tudo aquilo que ele havia criado. E nós temos um papel nisso, através do surgimento primeiro da humanidade, em Gênesis 1 mesmo, né?
E segundo, através de um povo específico de Deus que tem um papel para ser sal e luz, instrumentos de redenção no nosso mundo. Então, este é o método da telenovela. Esse método vem com grande custo. A leitura dessas escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, não é pouca coisa. E às vezes a gente tem que fazer constantemente, várias vezes, e com a ajuda de leituras de outras pessoas que já fizeram isso. Mas vale a pena ter esse alvo para a vida dos discípulos, a leitura dessas escrituras desde o início até o fim. Ou, uma outra maneira de dizer isso, digamos que você está lendo a carta aos Filipenses. Você acha que você já tem uma boa noção dessa carta linda de Filipenses. Daí a pergunta é, como essa carta se enquadra dentro das cartas paulinas, ou dentro do Novo Testamento? E uma vez que a gente faz essas perguntas, daí a pergunta ainda surge, qual é a relação com essas escrituras todas? Ou seja, o que isso tem a ver com a criação dos céus e da terra? E o que isso tem a ver com o surgimento de novo céu e nova terra? São perguntas muito ousadas, muito abrangentes, mas que provocam uma boa leitura dessas escrituras. Agora, algumas dicas para uma leitura mais proveitosa. Uma leitura mais proveitosa, eu sugiro que seria uma leitura integral. O que eu quero dizer por integral? Integral no sentido que nós lemos com tudo que nós somos. Nós lemos as escrituras com todo o nosso corpo, toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso esforço, todo o nosso espírito e todo mundo juntos. Isto é uma leitura bem integral, usando a analogia do nosso amor a Deus e ao nosso próximo, né? Com tudo que nós somos. O que é uma leitura com todo o corpo? Uma leitura com todo o corpo, primeiro é prestar atenção ao ambiente. Quando estava me preparando para essa aula, a gente teve que prestar um pouco de atenção do nível aqui do computador, da iluminação, das conexões, são coisas físicas. Então, a nossa atenção. Estou com uma boa cadeira, é um bom horário para eu estudar, eu estou propenso em termos das condições físicas e na nossa leitura, será que meu corpo está dando retorno? Quando eu estou lendo ironia, por exemplo, nos escritos do apóstolo Paulo, eu sinto isso no meu corpo. Quando estou lendo a tristeza do rei Davi, eu sinto isso no meu corpo. Então, isso é uma leitura com todo o corpo. A gente começa a desenvolver essa prática. Geralmente, a gente foca a leitura com a mente. Certamente, nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Isto é um assunto bastante envolvente, mas, essencialmente, o ponto principal de uma leitura com toda a mente é que a nossa mente precisa estar aberta. Nós precisamos ter uma disposição de ouvir, inclusive contra perspectivas que a gente tinha entendido anteriormente. Ou seja, vamos fazer uma leitura com a disposição daquela leitura nos criticar, de nos avaliar, de nos exortar. Isto é uma leitura com toda a mente. Existe muita técnica também em termos de uma leitura com toda a mente, mas estou só pensando em pequenas pinceladas. O que seria uma leitura com todo o nosso coração? De novo, a nossa atenção, e nesse caso, a expressão do texto na leitura. Um exercício que a gente acaba promovendo na nossa igreja com os alunos é a leitura em voz alta dessas escrituras. Inclusive, quando você está lendo sozinho, faz essa experiência, leia em voz alta e tenta reproduzir a expressão do autor.
Às vezes não tem muita expressão, está apenas narrando, mas às vezes tem ironia no meio, às vezes o autor está muito alegre, muito contente, desapontado, triste, lamentando, com um ar de reverência, fazendo gozação, encorajando. Então, tudo isso é uma leitura com todo o coração, que a gente tenta captar na leitura com voz alta. O que significa uma leitura com todo o nosso esforço? Simplesmente, eu vou dar 3 letras, B, D, C. Todo o nosso esforço significa que a gente procura colocar em prática, obedecer, pode tatuar no seu braço, BDC, vamos obedecer. Esta é uma leitura com todo o nosso esforço, isso é, com toda a nossa vontade, a disposição de ouvir, ser mudado pela mudança e colocar em prática. Uma leitura com todo o nosso esforço. Que é uma leitura com todo o nosso espírito. Seria uma leitura orada e uma leitura orante. Uma prática muito simples. Antes de fazer sua leitura, faça uma oração. Peça a iluminação de Deus, esclarecimento da cabeça, e comece a ler. E lê com um espírito de oração. E na conclusão, agradece a Deus pela sua leitura. Isso é uma leitura com todo o nosso espírito. Na verdade, é afinar os ouvidos, aquela voz do Espírito Santo quando a gente está fazendo a leitura. Não há desprezo da mente, afinal de contas, a mente também faz parte dessa cuca, onde a gente escuta, né? É uma coisa só, mas a gente procura ouvir a voz de Deus. E por fim, uma leitura com todo o nosso ser é uma leitura com todo o corpo de Cristo. Eu não sei de você, mas eu passei a vida entendendo que a leitura das Escrituras é uma leitura que a gente faz sozinho, no nosso tempo quieto, solitário. Bem da verdade, boa parte dessas Escrituras não foi escrita para uma leitura devocional. Foi escrito mesmo para ser lido e entendido em comunidade. Isto é, são textos que foram escritos para todo o povo de Deus. Então, isso significa que nossa leitura precisa também ser comunitária. Tem alguma dúvida? Compartilhe isso com pessoas da sua confiança na igreja. Recebeu alguma perspectiva nova? Compartilhe isso com os outros. Escuta o que eles estão ouvindo também. E vai cada um afinando o outro numa leitura que seja também comunitária. Isto, na verdade, se refere àquelas leituras individuais compartilhadas. Mas, além disto, a gente faz uma leitura todo mundo junto, na igreja, e contempla isso nos nossos pequenos grupos e na igreja na medida do possível. Gente, a gente está caminhando, vou dar 7 dicas muito rápidas para essa leitura mais integral. Primeiro, separe períodos regulares e qualitativos para ler. Ler o quê? Ler uma leitura substancial, isto é, não um verso, não um parágrafo, mas no mínimo um capítulo. Mas lê todo o que você entende de uma sessão e lê em sequência. Onde você começou hoje, amanhã você continua. Pode até voltar para trás. Quando eu adotei esse sistema, anos atrás, eu tive que voltar para trás muitas vezes, porque sou muito lerdo na leitura. Eu lia e a mente começa a viajar. E então voltava para trás. Lia de novo, voltava para trás. Lia de novo até entender o que aquela leitura estava dizendo. Não se preocupe em fazer a leitura da Bíblia toda em um ano só. Se preocupe em fazer uma leitura que você compreenda. Uma leitura que mude a sua vida. Então, essa é a primeira dica. Separe períodos regulares e qualitativos para você. Isso pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser uma vez por semana. Não precisa ser necessariamente todo dia. Ups, acho que eu falei uma heresia, né? Precisa haver
períodos substanciais para você. Segundo, procure maximizar as boas condições físicas. A hora melhor para você ler, o local, um copo de água, qualquer coisa que facilita as suas condições físicas. Não se desligue com isso. Terceiro, leia em voz alta a passagem, reproduzindo as ênfases, isto é, as expressões do autor e das personagens da passagem. Quarto, faça anotações e destaque as suas dúvidas. Faça anotações, isso é muito proveitoso. Anote suas dúvidas e daí a gente leva isso para a nossa leitura comunitária. Vai compartilhando. Eu recebo bastante de gente, jovens, adolescentes na igreja. Pastor, o que você entende por isso? É uma leitura comunitária. 5. Determine, pelo menos, uma ação que você vai desenvolver como consequência da aprendizagem da sua última leitura. Ou seja, procure colocar em prática. No mínimo, foca em um só assunto, uma só prática. Sexto, antes, durante e depois da sua leitura, converse com Deus sobre seus objetivos e expectativas para a sua leitura. 7. Troque ideias sobre sua leitura com alguém em quem você confia, compartilhando o que aprendeu. Bem, galera, é basicamente isto, né? A melhor correção de uma má interpretação é uma boa interpretação. Agora, os perigos estão por aí. Eu até antes da aula fiz uma pequena busca, né, na internet. Seria interessante você fazer isso. As consequências de uma má interpretação bíblica. A primeira coisa que eu encontrei na internet é que quem faz uma má interpretação da Bíblia vai para o inferno. Olha, eu não diria esse tanto, né? Na verdade, isso já pressupõe que uma má interpretação é proposital. Frequentemente não é proposital. Frequentemente é consequência de falta de instrução, falta de prática, falta de meios para fazer isso. Uma vez que a gente conhece esses meios, a gente procura colocar em prática. Mas em 2 Timóteo 2, 17 a 18, nós vemos um pouco sobre as más consequências, ou melhor, as consequências de uma má interpretação bíblica. Basicamente, as consequências, em geral, são que prejudicam a sua própria fé e a fé dos outros. Porque uma vez que você adota uma má interpretação e compartilha, você está, então, compartilhando com outros uma má interpretação e prejudicando não só a sua fé, como também a fé dos outros. Mas, além do mais, veja bem, quando a gente toma a leitura dessas escrituras de modo leve, raso, rápido, acima de tudo, nós estamos desprezando, ao invés de prezando, o autor daquelas palavras. Se a gente realmente ama Deus com todo o coração, com toda a mente, com todo o esforço, nós vamos querer conhecer com todo o nosso ser o registro que ele deixou conosco. Então, meus queridos, esses são alguns primeiros pensamentos. Eu tenho certeza que vocês devem ter perguntas, dúvidas, e passo para vocês. Bacana, Timóteo. Muito obrigado. Nós anotamos aí, colocamos inclusive no chat essas 7 dicas que você passou para o pessoal. Nós vamos ter um segundo momento, e esse segundo momento, daqui a pouco, então, a gente chama o Júlio Salvatiero, o Timóteo e eu vou participar, ter
um bate-papo com você, Timóteo, sobre algumas questões, o Júlio também vai expor, então a gente já volta para esse segmento. Fiquem aí que a gente já vai começar. Esse é o momento de a gente interagir, então, com a palavra do Timóteo. O Júlio já está posto aí, como o grande biblié, grego, hebraico, né? Aliás, Júlio, você pode até dar um toque para os livros que você tem nisso tudo que o Timóteo falou, né? Você tem esses livros na área de exegese, hermenêutica, etc. Então, Júlio, vamos começar com você. Pode começar as suas interações aí com o Timóteo. Obrigado. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Timóteo, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o que você propôs. Talvez não use as mesmas palavras e as mesmas formas, mas, primeiro, eu concordo plenamente. O melhor remédio contra a má interpretação é ler bem a Bíblia. Não tem melhor remédio. Agora, eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Antes de eu falar mais da minha visão, eu queria fazer algumas perguntas para complicar ou melhorar, não sei o que você disse. A primeira, acho que complica. Você falou da importância de ler a Bíblia do começo ao fim, você falou da importância do cânon como um guia para a gente interpretar a Bíblia. Tá certo? Concordo aí plenamente. Agora, nossas traduções da Bíblia para o português seguem a ordem da tradução da Bíblia hebraica para o grego, a chamada Septuaginta. E essa ordem é bem diferente da ordem da Bíblia no cânon hebraico. Tá? Então, a minha primeira pergunta para você faz muita diferença seguir a ordem da tradução grega ou a ordem da Bíblia hebraica? Essa é uma excelente pergunta, Júlio, e é uma pergunta que eu tenho pensado bastante, inclusive nos últimos anos. Uns 2 meses atrás, eu comecei a revisar uma obra que eu tenho dedicado muito tempo, ao longo dos anos, o Caminho Missionário de Deus, que é uma teologia bíblica que tenta fazer isso desde o início até o fim. E eu tenho feito essa promoção, né, de prezar uma leitura canônica. Agora, resta a pergunta, qual cânon, né? Qual cânon? Porque a bem da verdade, eu vou falar com todas as letras, nós não lemos o cânon que Jesus leu. O cânon que Jesus leu do Antigo Testamento, grosso modo, há variações, né? São a lei, os profetas e os escritos. Agora, nem todos os profetas são definidos como profetas. Daniel já é um escrito, por exemplo, né? Então, tem variações. Mas, se você lê com essa sequência, colocando os escritos, por fim, a literatura sapiencial e a literatura poética dos Salmos, eu acredito que não muda significantemente a história em si, a narração em si, mas há mudanças sim, certamente há mudanças na sequência. Talvez o que nos prepara, e eu sou muito tentado a fazer isso, né? Fazer uma teologia bíblica que siga a sequência hebraica, né? Das escrituras hebraicas. O que aconteceria é que a gente acabaria, antes de entrar no Novo Testamento, com uma seção das Escrituras que valoriza muito mais a cultura dos outros. A leitura profética, grosso modo, está bem desconfiado da fé, da religião dos outros. Grosso modo, toma uma postura contra. Entretanto, a literatura sapiencial e dos Salmos, com maior cara de pau, aproveita das formas de outras culturas ao seu redor. Então, de certo modo, já abre o caminho para o evangelho se distribuir para os gentios. Então, essa é a minha meu primeiro pensamento a respeito. Eu acho que é possível, acho que seria interessante. Até hoje eu não tive coragem de fazer, mas eu acho que nesse livro eu deveria pelo menos pincelar quais seriam os resultados disso. Agora, a sequência que nós seguimos
também faz sentido. Principalmente quando você pensa em Malaquias, né? Malaquias já nos prepara facilmente para entrar nos evangelhos, né? Falando daquele que virá, né? Então, são duas leituras que faz sentido. Que eu posso dizer que é mais divina, mais autoridade? Daí eu não posso bater o martelo, não posso bater o martelo. Mas é isso, Júlio. Ajudou alguma coisa? Claro, claro. Eu fiz a pergunta exatamente para mostrar que a gente precisa dessa abertura para o inusitado da Bíblia. Porque eu concordaria com você, tá? Provavelmente Jesus leu a Bíblia na sequência hebraica, mas Paulo, por exemplo, ele cita sempre a partir da Septuaginta, da tradução grega. Então, é bem possível que Paulo, além de ter estudado a Bíblia hebraica, também tenha incorporado essa forma mais, vamos dizer assim, mais linear, mais histórica da Septuaginta, né? A Septuaginta tenta colocar uma ordem mais histórica. O cânon hebraico coloca uma ordem mais teológica. Você começa com a lei, que é a grande revelação de Deus. Aí vai para os profetas, que mostram como a lei não é cumprida e como ela deveria ser cumprida. Depois você vai para os escritos, que mesclam, então, a luta do povo de Deus para cumprir a lei, o seu constante fracasso em não conseguir cumprir a lei, tá? Ao mesmo tempo em que o povo de Deus adora a Deus na sua fidelidade. Quer dizer, apesar da infidelidade de Israel, Deus permanece fiel. Tá? Então, essa abertura do cânon hebraico para a fidelidade de Deus, para mim, seria uma grande pista nessa leitura completa da Bíblia, né? Eu acho que a gente tem um fio narrativo que nesse livro, Caminho Missionário da Bíblia, acho que você descreve bem, mas a gente também tem um fio temático, que eu acho que a gente precisa explorar mais, que é o fio da relação entre a fidelidade de Deus e a infidelidade humana, e como Deus nos ajuda a sair da infidelidade para a fidelidade. Só duas observações. Uma também concordo, Júlio. Nós temos duas pistas a respeito do cânon que Jesus e Paulo seguia, né? Uma pista de Jesus seria no final de Lucas 24, onde ele revela tudo quanto estava escrito a seu respeito na lei, nos profetas e nos salmos. Os salmos era uma representação dos escritos. Então, praticamente é dizer lei, profetas, escritos, nessa sequência. Parece que essa sequência é o que ele seguiu. Agora, Paulo nunca chega a dizer com todas essas letras, mas em Atos, pelo menos, quando Lucas está falando sobre o assunto, ele diz que Paulo, em várias ocasiões, ele juntou as pessoas, acho que a passagem que a gente mais lembra é no último capítulo, e ele discursa a respeito do reino de Deus e das promessas a respeito de Jesus na lei e nos profetas. Acho que não faz menção dos salmos, mas nem sempre, pelo menos nas minhas pesquisas, nem sempre Paulo cita a Septuaginta. Eu vou dar um exemplo. Em 1 Coríntios 15, 20 a 28, parece que diversas vezes ele está fazendo sua própria interpretação em grego das escrituras hebraicas. Então, e a gente nem falou da outra complicação, porque a gente está falando como se houvesse apenas duas opções. A bem da verdade, a Igreja Católica tem outro cânon e a Igreja Católica Ortodoxa outra ainda, né? Então, nós temos 6 ou 7 cânones ligeiramente diferentes. Duas, de grosso modo, né? Como a gente está falando, e as suas variações. Então, a gente tem que ter humildade de permitir uma leitura de todas essas. Joia. Deixa eu caminhar mais, acho que a gente já brincou de complicar a vida de nossos ouvintes, das nossas ouvintes, né?
Eu acho que uma das coisas mais importantes que você trabalhou na sua fala é a importância de uma leitura comunitária. Quer dizer, por causa do modo como vive o mundo moderno, o mundo urbano, o protestantismo foi ensinando, de fato, a gente ler a Bíblia individualmente e ler de boca fechada. Cada vez mais a pesquisa bíblica tem percebido que os textos bíblicos foram escritos para serem lidos em voz alta, comunitariamente. Uhum. Aqui na América Latina, no Brasil, a gente fez muita experiência nos anos 80 e 90 de leitura comunitária e leitura popular da Bíblia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância de ler a Bíblia comunitariamente, em conjunto. A importância da gente mudar modos de fazer as coisas na igreja, para que a gente dê mais tempo para que o povo de Deus leia a Bíblia junto, sem ter um professor ou uma professora dizendo o que a gente deve acreditar, mas como um corpo que é cheio do Espírito, que recebe o Espírito e pode, por isso, iluminado pelo Espírito, ler e compreender melhor a Bíblia nessa fala mútua, né? Como diz lá em Colossenses, ensinando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Muito bom, Júlio. Na verdade, eu acho que você pode falar até mais desse assunto do que eu. Eu sou devedor, como você deve saber, a Carlos Mestres, nessa observação da leitura comunitária, um grande expositor das Escrituras. E eu sou muito ciente, inclusive pela minha formação e pelo meu contexto, minha origem, de onde surgiu essa leitura individual, extremamente individual e separado. É a herança do pietismo norte-atlântico, especialmente norte-americano. Então, é natural que isso vem no meio protestante. Mas é igualmente importante que a gente reconhece isso. A gente não reconhece as raízes, nós não somos capazes de criticar e corrigir. Então, essa primeira observação que eu diria que tem tudo a ver com interpretação, Júlio. Nós temos que ver quem que eu sou e de onde eu vim na minha leitura. Eu estou fazendo isso agora com a questão do preconceito racial, que está na televisão todos os dias. Eu sou do sul dos Estados Unidos. Eu estou fazendo grandes questionamentos internos, acho que isso nos desvia um pouco do assunto, mas sobre qual o meu papel, falta de papel em tudo isso. A gente precisa reconhecer o nosso contexto. Uma leitura comunitária é absolutamente necessária pelas razões que você acabou de falar. Porque reflete a intenção da composição de boa parte dos documentos das Escrituras. Foram escritas, como você bem falou, para serem lidas em conjunto, em comunidade e em voz alta. A voz alta ajuda demais na interpretação, isso eu tenho descoberto pessoalmente. A questão comunitária é mais lento na minha vida, mas a gente reconhece a importância. Por quê? Porque se a compreensão dessas escrituras e, portanto, a boa interpretação exige todo o nosso esforço, e todo o nosso esforço inclui todo o nosso espírito. Esse Espírito Santo, ele não posa meramente em mim, ele se identifica mais com o corpo, com a coletividade do corpo de Cristo. Então, é necessário que a gente escute a interpretação da comunidade. Isso talvez seja o maior mecanismo para corrigir as nossas más interpretações, ouvindo o que os outros estão dizendo. Júlio, eu quero interagir só um pouquinho, se você quiser. Você quer complementar o que ele está falando ou não? Não, pode falar, depois se precisar eu respondo. Eu quero trazer, vocês dois podem participar como vocês quiserem, talvez você mesmo, Júlio, possa começar e o Timóteo vai interagindo com você.
À luz do tema da nossa reflexão nessa noite, né, as consequências de uma má interpretação da Bíblia, se vocês pudessem, assim, de uma maneira prática, para quem está participando aqui conosco, nos ouvindo, apresentar uma consequência a nível pessoal, para a minha vida, enquanto um cristão, enquanto um seguidor de Jesus, qual é uma consequência para mim, negativamente falando, qual é uma consequência para a minha igreja, para a minha comunidade de fé? E, se possível, uma consequência para a sociedade. A sociedade sofre algum tipo de consequência quando eu interpreto a Bíblia de uma maneira equivocada, de uma maneira errada? Converse um pouquinho sobre isso. Então, entendendo aí, você eu começo. Do ponto de vista pessoal, acho que uma das consequências de ler mal a Bíblia é que a gente acaba ficando, vamos dizer assim, fundamentalista, num sentido negativo da palavra. A gente acaba achando que a nossa experiência de fé já é perfeita. Porque uma leitura ruim da Escritura, ela reforça a minha pecaminosidade, ela reforça a minha, vamos dizer assim, preguiça natural de ser desafiado por Deus para crescer, para modificar minhas ideias, meus valores, meus sentimentos, os modos como eu me relaciono com o próximo e etc. Então, eu acho que a primeira consequência negativa, para mim, quando eu não leio bem a Bíblia, é que aí Deus diminui de tamanho e eu cresço muito de tamanho. Quando eu cresço muito de tamanho, o pecado cresce junto. Eu lembro sempre da fala do João Batista, quando se referiu a Jesus, convém que ele cresça e eu diminua. A gente inverte o processo, né? Quando lê mal a Bíblia, a gente cresce e Deus diminui. Para a igreja, eu acho que, para mim, vai na mesma linha. A principal consequência de uma leitura ruim da Bíblia é a fixação no tradicionalismo. O Jorge vai lembrar bem, o Dr. Paul Pierson sempre falava isso nas palestras dele. O tradicionalismo é a fé morta de pessoas vivas, enquanto a tradição é a fé viva de pessoas mortas. Então, nós temos igrejas que não respeitam a tradição e se tornaram tradicionalistas, fazem sempre a mesma coisa, todo domingo é a mesma coisa. Igrejas que não são missionárias, igrejas que não criam comunhão entre os irmãos e irmãs, igrejas clericalistas, ou seja, nós reproduzimos os maus hábitos da nossa história tradicional. Nós repetimos os maus hábitos do tradicionalismo. Por exemplo, só um pastor que ensina a Bíblia. Acho que o Timóteo talvez concorde comigo. Hoje em dia, mais do que nunca, o pastor precisa fechar a boca, sentar e ouvir as pessoas na igreja lendo a Bíblia junto com ele, ou ela. Né? Quer dizer, pastor fala demais e ouve de menos. Né? Isso é um péssimo efeito do clericalismo contra o qual a reforma lutou. E uma terceira consequência para a sociedade, quer dizer, a sociedade sofre muito quando a igreja não lê bem a Bíblia. Acho que a situação do Brasil hoje é bem evidente, mostra bem isso. Por exemplo, quando eu não leio bem a Bíblia, o racismo fica muito forte. Então, eu lembro de ter visto na internet textos, ter ouvido pregações, palestras de líderes cristãos, ditos evangélicos, usando o texto de Gênesis, a maldição de Cão, para justificar o racismo hoje. Isso é uma péssima leitura da Bíblia. Ou usando textos da Bíblia para justificar atos injustificáveis de governantes, tanto das esquerdas quanto das direitas, e aí não tem privilégio. Direita, centro-esquerda, usa mal a Bíblia. Então, a sociedade sofre porque ela não aprende o que é justiça. Ela não aprende o que é democracia. Ela não aprende corretamente o que é solidariedade, o que é uma economia solidária. Então, eu vejo hoje muito evangélico defendendo o liberalismo econômico, achando que ele tem base bíblica, quando ele não tem nenhuma base bíblica. Assim como, de fato, também o socialismo, enquanto ideologia, não é bíblico. Mas quando a gente procura a economia na Bíblia sempre é solidária.
é economia para o bem-estar do mais pobre, para a justiça, para o socorro do necessitado, do órfão, do pobre, da viúva, da pessoa desempregada, da pessoa sem poder. Não é economia para acumular, para enriquecer, é economia para repartir. Então, a minha palavra seria mais por aí, quer dizer, são consequências terríveis quando a gente não lê bem a Bíblia, né? Timóteo? Jorge, este ano, acho que o ano passado, eu tenho aprendido um pouco mais de novo, né? Eu sou bem lento, eu dou graças a Deus que eu tenho meus 68 anos, porque dá tempo para a gente assimilar alguma coisa. Mas, por exemplo, vindo para cá, como você sabe, eu tenho essa incumbência de coordenar essa Bíblia de Estudo, que chama a Bíblia Missionária de Estudo. Estamos fizemos uma versão em português, espanhol, terminamos uma versão em inglês, que deve ser no ano que vem, e a segunda revisão do português sai também no final do ano. Então, a gente está trabalhando com isso e corrigindo lacunas. E uma das lacunas que me ocorreu é justamente essa questão da justiça. E isso, novamente, eu vejo como fracasso não, uma fraqueza na minha própria formação por causa do contexto onde eu fui criado, no meio do cinturão da Bíblia, onde o que é importante é o evangelismo e o devocional pessoal de cada um, né? Era uma visão bem particularista da fé e da missão. Hoje, com uma compreensão um pouquinho maior, que ainda estou coçando a cabeça, se essa história realmente, Júlio, vai desde a criação até a nova criação, então eu preciso prestar muita atenção na descrição dessa nova criação. E a descrição em Apocalipse 21, aqueles primeiros versos, é claro que está cheio de metáforas, o livro de Apocalipse, é difícil, mas tem coisas que não são tão difíceis também. Descreve um mundo onde não há choro, onde não há dor, não haverá morte, que é uma referência à ressurreição corporal, mas, e outra coisa, que para minha grande surpresa, nós não lemos que Deus criou novo céu e nova terra. O visionário João simplesmente diz, eis que vi novo céu e nova terra, ou seja, algo que me dá bastante desconfiança, que de fato está em desenvolvimento, desde o anúncio do reino de Deus por Jesus, e do qual nós fazemos parte, um mundo onde há justiça. De repente, essa questão da justiça não é apenas uma questão de uma teologia, digamos, mais integral, que leva em conta o que o Antigo Testamento diz, mas tem tudo a ver com a nossa missão, onde nós estamos caminhando, ou onde nós deveríamos estar caminhando, o mundo para o qual nós estamos contribuindo. Obviamente, o anúncio de como isso se manifestou em Cristo Jesus, óbvio, né? Sem diminuir em nada isso, mas é um mundo onde a justiça de Deus finalmente se manifesta, e a criação do jeito que ele quis, como boa, muito boa, né? Bom, muito bom, se completa. E eu confesso para você, eu levei a vida inteira para chegar nessa leitura. O que me ocorreu vindo para cá é que nós temos algumas reflexões nesse teor, missão social, missão de justiça, mas é muita pouca coisa. Precisa de mais disto na Bíblia. Eu estava até pensando em convidar uma missióloga negra, que eu conheço, amiga minha, para escrever talvez um apêndice, alguma coisa, né, para a gente tentar preencher um pouco mais essa lacuna. Lógico que aparece nas notas, que a Bíblia está cheia de justiça, né? Então, nas notas, ela tem que aparecer. Mas é isso. De repente, uma Bíblia dessa possa promover uma perspectiva falha, sem a devida ênfase
nesse aspecto da missão de Deus para a sua criação. Não sei se é esse tipo de ilustração que estava buscando, Jorge, mas isso me ocorreu. Não, muito bacana. As colocações tanto do Júlio, muito pertinentes e práticas, e sua também, né, Timóteo, muito relevantes. Então, a gente tem mais ainda uns 6 minutos nesse bloco. Júlio, fica à vontade. Se você quiser fazer pergunta, colocar alguma questão, por favor. Bom, deixa eu aproveitar, então, fazer um pouquinho de propaganda. Pela Garimpo Editorial, eu tenho 2 livros que talvez ajudem, né? O Hermenêutica Contextual, é um livrinho menorzinho, tem umas 100 páginas, mais ou menos, que trabalha exatamente nessa linha, Timóteo, de como o que eu sei e o que eu faço interferem na interpretação da Bíblia. Uhum. E como é importante ir para o mundo da Bíblia, para a vida que está retratada no texto, para depois fazer esse movimento de aplicação, né? Então, esse seria um livro. E o outro é o Manual de Exegese, que está numa edição revista, né, ampliada. Sim, é um texto um pouco mais técnico, mas na qual eu procuro mostrar exatamente como fazer essa leitura integral. Né? Uhum. Quer dizer, como encontrar, por exemplo, na Bíblia, as paixões divinas e humanas, os sentimentos de Deus das pessoas, como encontrar na Bíblia os conflitos sociais de raça, de gênero, de classe, né? Como encontrar na Bíblia simplesmente Deus como a grande personagem da Escritura. Então, fica aqui a propaganda, assim, né? Desses textos. Mas eu acho, e aí eu vou fazer uma afirmação, que é também uma pergunta, que o maior obstáculo para a gente entender a Bíblia somos nós mesmos, né? Muitas vezes o pessoal me pergunta qual é o melhor método para ler a Bíblia. Eu disse, o melhor método para ler a Bíblia é você ler a Bíblia o tempo todo. Leia constantemente a Bíblia e permita que a Bíblia leia você. Porque o que mais atrapalha a gente não é o que a gente não sabe, do grego, de hebraico, de contexto bíblico, etc. O que mais atrapalha a nossa leitura da Bíblia é o que a gente já sabe. O que a gente acha que a Bíblia diz, aquilo que a gente cristalizou no nosso coração, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa experiência espiritual. Então, eu gostaria que você talvez refletisse ou reagisse um pouco a isso, né? Desse empecilho que nós mesmos somos para a compreensão da Bíblia. De fato, Júlio, é por isso quando falei a maneira que eu coloquei, que fala a mesma coisa que você está falando, é que a gente precisa de uma disposição de ouvir. A gente lê, por exemplo, às vezes eu faço um estudo bíblico com um grupo, com jovens, por exemplo. A gente lê e eu faço perguntas. O que diz o versículo? E ninguém sabe. Não, a gente acabou de ler. Vamos ler de novo? Né? E na próxima leitura, a pessoa presta atenção. Está me entendendo? O que ocorreu? Para voltar à sua crítica a nós pastores, né? O que ocorreu? É que nós, pastores, ensinamos o nosso rebanho a não entender as Escrituras. Como nós fazemos isso? Porque certamente não é nosso propósito. Pelo menos espero que não seja, né? Mas é o efeito do nosso trabalho. Começa com a maneira que nós tratamos a doutrina das Escrituras. As Escrituras são divinas. Logo, quem sou eu de questionar? Se você não questiona numa leitura, você nunca vai entendê-la. Tá me entendendo? Então, já sem querer, nós somos os primeiros culpados em ensinar o rebanho a não entender, não fazer as perguntas básicas. O que ele está querendo dizer? Quem está fazendo isso? Por que ele falou isso? Né? Então, a gente tem que ter uma disposição de ouvir. E uma disposição de ouvir significa questionar pressupostos que a gente tem. Não existe outra maneira de dispor a ouvir. Ou seja, se eu já estou tudo correto, então não preciso ouvir mais nada. Outra maneira que a gente ensina as pessoas a não ouvir
é a maneira que nós ensinamos a Bíblia. Por exemplo, o exemplo que nós damos como pastores, a gente pega 2 a 8 versículos e a gente desce lenha em cima daquilo. Se a gente fizer isso, se não for uma pregação temática, né? Se for uma pregação expositiva, digamos, a gente pega uma parcelada. E daí, sem querer, a gente está ensinando as pessoas que ler a Bíblia lê só um pedacinho. Eu não sei se por exemplo, uma vez eu fiz uma coisa bem ousada. Eu preguei Jó. Eu li alguns versículos no início, alguns versículos no final, e diz, olha, esse sermão, o texto é Jó. Mas vamos pensar sobre o livro todo, né? A gente, por exemplo, pelo nosso exemplo, nós promovemos essa não compreensão das Escrituras, por não permitir que as perguntas sejam feitas. Um exemplo clássico que eu dou de Êxodo 19, versículo 5, onde diz que nós somos uma propriedade peculiar entre todos os povos, entre todas as nações. Eu falei, sabe que isso não faz o menor sentido? Não faz o menor sentido. A primeira observação que você tem que fazer, eu tenho 2 terrenos aqui em Florianópolis. O Jorge, eu não vou passar o endereço, só para vocês, tá? Eu tenho 2 terrenos aqui em Florianópolis. Eu não posso dizer que essa é minha propriedade particular, porque todo Florianópolis é meu. Não faz o mínimo sentido. Uma vez que a gente reconhece que não faz o sentido uma frase, daí a construção dentro do contexto é possível. Reino de sacerdotes, sacerdotes que intercedem a favor dos outros, logo faz sentido, entendeu? Mas se a gente não cria dúvida primeiro, a luz não acende, entendeu? Então a gente não promove esse tipo de leitura. Verdade. Maravilha. Você tem mais alguma coisa, Júlio? Podemos ir para o outro bloco? Podemos para o outro bloco. Para mim, Tá estou satisfeito. Coisa boa. Que privilégio vocês dois aqui com a gente, viu? Que coisa boa. Só que, Jorge, eu estou reparando que você está atrasado. O Júlio já está com barba branca, a minha já se foi e a sua... O Jorge é garoto, rapaz. O Jorge é novinho ainda. Deve ser porque eu pinto a barba, Timóteo. Bom, nós temos uma boa participação do pessoal, vocês viram aí gente participando, gente de várias partes do Brasil, isso é muito bacana, né? Alunos nossos, já graduados, pessoas que o Júlio já foi professor em outros lugares, e pessoas mandando um abraço para você, Timóteo. Tem, assim, muito bacana mesmo a participação da turma aqui. Então, a gente quer colocar agora algumas perguntas para vocês. Assim, sem que eu defina um ou outro, vocês podem ir participando, e se um quer dar pitaco na resposta do outro também, agora é um momento mais livre entre nós aqui, vocês fiquem à vontade. E vem já uma pergunta aí que, na opinião de vocês, existe um tema comum em toda a narrativa bíblica? Porque você falou disso, né, Timóteo? De Gênesis, Apocalipse, como uma chave hermenêutica, ou seja, tem um tema que é uma chave para interpretar toda a Bíblia? Jorge, eu tenho falado que sim, ao longo da minha carreira. A primeira vez que eu falei isso foi meados dos anos 80, lá no seminário da IPI, lá em Londrina, que o Júlio me convidou para falar sobre o reino de Deus, e eu fiz essa afirmação sobre o papel dessa temática do reino de Deus, sob a influência do Arthur Glasser. E o Júlio, daquele jeitinho dele, né, observou, tem alguma coisa do reino de Deus em Gênesis? E não me lembro nem como eu respondi. A Bíblia, na verdade, não tem, né, na promessa para Sara, né? Mas meu ponto é que a gente tem... Esse é um assunto que demanda extrema humildade. Extrema humildade.
Outro tema que nós temos advogado ao longo dos anos é o tema da missão. Obviamente, isso é pior do que o reino de Deus, que é uma palavra que não existe na Bíblia. Não existe em lugar nenhum. As pessoas forçam um pouco, falando de apóstolo, enviado, tempo, apostelo, etc. Mas, bem na verdade, essa palavra não existe. Hoje em dia, eu estou namorando a ideia do propósito de Deus para a criação dele, para tudo que ele criou. Eu acho que se tem algum tema, pelo menos na minha cabeça nesse momento, que serve para gancho para outras coisas, é que Deus criou esse mundo, e esse mundo inclui não só a humanidade, mas toda a criação, todo o nosso habitat, todo o meio ambiente. E ele tem um propósito que em diversos lugares está escrito isso, inclusive para surpresa de muitos, o papel redentor de Jesus é colocado nesses termos, né? Derramou sangue na cruz para redimir, para reconciliar consigo mesmo todas as coisas, quanto as do céu, quanto as da terra. Tanto Efésios 1, quanto Efésios 3, quanto Colossenses 1, e lá no Romanos 8, lá chegando no fim de Apocalipse, esse é o final. Então, se é o final, e o que me... Júlio, me ajuda aqui, você na área de hermenêutica, eu estou falando sério, né? O que me leva a pensar sobre isso são os filmes que eu adoro assistir. A gente assiste um filme pela primeira vez, se for bem escrito, né? A gente não sabe o que vem. A segunda vez que a gente assiste, muita coisa a gente vê que a gente nunca viu antes. Por quê? Porque a gente sabe o final. Ou seja, o enredo funciona dessa maneira. Ela leva até um determinado fim. Enquanto o fim não chegou, ela não acabou. Tá entendendo? Então, se todos os cânones terminam com o livro de Apocalipse, e se por coincidência ou outro motivo, Apocalipse termina do jeito que Gênesis começa, é uma grande desconfiança que essa temática da criação é algo que, de alguma maneira, é bem abrangente. Não é difícil a gente incluir outros temas, como a justiça, que nós mencionamos, como parte do cenário final, como o reino de Deus, onde isso deveria se manifestar através da presença de Jesus na coletividade do corpo de Cristo. A ideia do alelão uns aos outros, o Júlio mencionou como a chave do comportamento da igreja, alelão, né? Uns aos outros, conosco, dentro da igreja e fora da igreja. Esse é o grande grito de guerra. E tem gente que já está tatuando alelão nos seus braços. Eu tenho falado sobre isso. Eu lembro, assim, dessa pergunta que eu fiz para o Timóteo, e eu fiz provocando, não tanto o Timóteo como a mim mesmo, porque naquela época a gente, na teologia latino-americana, aqui no Brasil, a gente usava muito o conceito de reino de Deus como chave hermenêutica. Timóteo, eu diria o seguinte, Timóteo, Jorge, pessoal, depois de 40 anos tentando entender como escrever uma teologia bíblica e lutando com essa questão de tem um centro, não tem um centro, tem uma chave, não tem uma chave, cada vez mais, assim, eu me convenço, e eu estou dizendo, assim, ainda estou buscando, dizer, por isso que cada vez mais eu me convenço, mas ainda não estou 100% convicto, que não há um tema. Eu gosto de pensar, de ver, de ler a Bíblia como uma composição polifônica, em muitos temas. Você mencionou vários deles: criação, propósito, reino, justiça, mutualidade, né? A fidelidade e infidelidade, aliança. Eu cada vez mais vejo assim que nós precisamos perceber que há um conjunto de temas. Imagina um arco-íris, né? Um arco-íris ideal são 7 cores, né? Que mostram uma perfeição. Eu gosto de ver a Bíblia assim como um grande arco-íris. Quer dizer, quando falta uma cor, não fica tão bonito. Tá?
E acho que a nossa tendência, como ser humano, é sempre privilegiar a cor que a gente gosta mais. Tá? Então, assim, óbvio que eu não saberia dizer para vocês quais são esses, vamos dizer assim, né? Entre aspas, os 7 temas da perfeição das cores da Bíblia. Mas eu diria assim, acho que uma polifonia, né? Uma pluralidade temática que serve como um conjunto de chaves para abrir as várias portas, né, do que Deus tem a dizer. Eu estou cada vez mais andando por aí. Né? Muito bom, Júlio. Com certeza, o perigo de bater muito na tecla de um tema mestre corre esse perigo de diminuir outros temas que são muito fortes nas escrituras. Sim. Eu tenho, dando um pitaco aqui, eu tenho a tendência, talvez pela minha formação, onde o Timóteo também estudou, no Fuller e em Pasadena, na Califórnia, eu tenho a tendência de ver, e pela grande influência, eu tenho que dizer, de Arthur Glasser e também do Dr. Carlos Van Engen, de ter uma linha mestre que é o que o Timóteo já mencionou, que é a missão de Deus, que é a Missio Dei. Claro que aí a grande tarefa é definir o que é a missão de Deus. Mas se um caminho que eu gosto de ir, é um exercício pessoal que eu faço na minha leitura bíblica, inclusive, quando prego, etc., é entender a missão de Deus em 4 grandes dimensões clássicas, ou seja, na dimensão do ser humano para com Deus, eu chamo isso de dimensão pessoal, não espiritual, porque se eu chamo isso de espiritual, as outras são o quê? Carnal. Então eu chamo isso de dimensão pessoal, que é o relacionamento do ser humano para com Deus, a dimensão social, do ser humano para com o próprio ser humano, tudo que implica na sociedade, a Bíblia trata disso exaustivamente, da relação do ser humano para com o próprio ser humano. Uma leitura muito pouco utilizada, que eu ainda vejo no nosso meio, é o que o Howard Snyder chama de terceira dimensão, que é intrapsíquica, ou seja, esse ser humano que está conciliado consigo mesmo, da sua alma conciliada consigo mesmo. A gente acho que enfatiza pouco isso na leitura bíblica, e o ser humano relacionando-se com toda a criação, como o Timóteo já mencionou. Eu confesso que isso acaba sendo até que um cativeiro de leitura para mim, porque parece que para onde eu vou eu não consigo fugir dessas 4 dimensões. Claro que se eu ficar só com a primeira, né, Timóteo? Aí eu vou lá no Bible Belt, né, no cinturão da Bíblia, que é uma leitura só para mim e para com Deus, e em vez de enfatizar toda a criação, enfatiza-se, infelizmente, onde deu no Brasil, criatura, né? A gente lê mais pensando na criatura do que toda a criação de Deus. Então, interajo com vocês respondendo essa pergunta mais ou menos dessa forma. E vamos ver se a gente tem uma outra pergunta para seguir aqui a nossa... Eu acho que é importante dizer que as nossas 3 respostas refletem algo que a gente está dizendo, que a interpretação é crescente, a gente cresce. E se não está crescente, é porque a gente não está disposto a ouvir. Porque vamos esgotar a riqueza das escrituras. Então, a gente está sempre se desenvolvendo nisso. Jorge, e foi o que falou, o Júlio falou que é o maior empecilho, né, barreira para a leitura bíblica, que somos nós mesmos, né, Júlio? Não, Jorge, eu acho bacana o que você colocou, dessas 4 dimensões, e eu acho que a gente tem que caminhar por aí. Eu acrescentaria uma dimensão que na igreja é negligenciada absurdamente, que é a dimensão do conhecimento de Deus, do ser humano e do mundo de Deus. Dimensão intelectual. Eu estou preparando um dos volumes da minha teologia paulina, estudando sobre a experiência do Espírito. E eu estou ficando impressionado como nos textos paulinos, uma característica sempre presente da experiência do Espírito é crescer em sabedoria e conhecimento, podendo, inclusive, debater com os conhecimentos produzidos pelo mundo. Então, assim, a minha ideia não é dizer, olha, Jorge, tem que ser 5, ou 6, ou 7, mas é claro. Combinar e corroborar o que você está dizendo, mas sempre lembrar, né, dessa importância da gente estar aberto
para aquilo que Deus está sempre falando para a gente mais uma vez e a gente nem sempre escuta. E isso, né, Júlio, vai em total concordância com o que Pedro escreveu, né, quando ele disse que a gente deve estar sempre, né, de vez em quando, preparado para dar razão. Razão lá você sabe melhor do que eu, é logia, é estudo, né? Estudo consciente, sério, a dar razão da esperança que há em nós, né? Então, acho que isso coaduna com o que você falou a respeito desse conhecimento. Vamos lá, o Daniel está preparando uma outra pergunta para nós. Tem uma outra aí, Daniel, por favor, que você queira colocar aí para a turma aí. A Bíblia é um livro maravilhoso, um bom ponto de partida. Todos nós sabemos. Mas, eventualmente, ela pode ser utilizada para fins perversos? Se sim, vocês têm exemplos? Pode repetir a pergunta, Jorge? Eu estava procurando aqui. Estou vendo. Acho. Tá aí, ó. Ela pode ser usada para fins perversos, a Bíblia? Sei lá, se o pessoal está pensando. Apartheid, né? Com certeza, né? Já temos um belo exemplo do diabo, né? Usar culturas para fins perversos. E nós, às vezes, continuamos na tradição, desculpe falar, satânica, né? Da interpretação. É que uma interpretação que não preze a justiça de Deus, o amor de Deus, a solidariedade humana e criacional é perversa. Desculpe falar, mas é satânica, usando a linguagem bíblica. Uhum. Um exemplo bem evidente, a teologia da prosperidade. Você lê a Bíblia pensando que Deus, ser filha de Deus é poder ganhar dinheiro, não ter problema no casamento, não ter problema de saúde. Isso nunca foi prometido na Bíblia. Né? Quer dizer, então, assim, a Bíblia promete prosperidade comunitária, coletiva, para toda a humanidade, para toda a criação. Enquanto a teologia da prosperidade propõe uma prosperidade individualista, egocêntrica, uma prosperidade que destrói a criação, uma que leitura negligencia o próximo. É uma prosperidade individualista. Uhum. Né? Tem um monte de exemplos. Você, Jorge, falou do apartheid, e aí vai, né? O fundamentalismo é uma leitura perversa da Bíblia. Quando a gente acha que só a nossa... Eu lembro, para dar exemplo assim, bem prático, eu lembro quando era adolescente, jovenzinho na igreja, as discussões sobre a questão do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, você pode falar em línguas, não pode, se pode falar aleluia, se não pode. Essas leituras doutrinistas da Bíblia, elas são perversas, porque elas desviam o foco. O foco não é se eu posso falar em línguas ou não, o foco é, se eu tenho dom de línguas, como é que ele vai edificar o povo de Deus? Eu lembro que a gente era moleque na igreja, né? Não vou dizer qual era a igreja local, e houve uma decisão, assim, da denominação, parte da denominação, e isso chegou até nós, que a gente não podia usar a palavra aleluia no culto, ficar falando aleluia, porque era coisa pentecostal. Então a gente brincava assim, tinha um hino que aparecia a palavra aleluia várias vezes, a mensagem do Senhor, aleluia, é feita de amor. Então a gente cantava, a mensagem do Senhor. Moleque é terrível, né? Adolescente não presta, né? Então a gente fazia essas coisas, porque é muito fácil distorcer a Bíblia para fins malignos, né? Satânicos, como diz o Timóteo. Tá certo. Bom, a gente só tem tempo, talvez, para mais uma pergunta, por causa do nosso tempo, né? Mas antes de colocar a pergunta, Timóteo, eu quero colocar aqui que o Ricardo Ferreira de Oliveira, não sei se você o conhece, ele está dizendo, Pastor Timóteo, tu chegaste a conhecer o pastor Leonardo Messner, de Cleveland, Ohio. Ele dava aula de hebraico no Seminário Batista de Niterói. Eu adoro perguntas como essa. Não? Não, tá bom. Também não. Ok, eu também não. Mas... Deve ser um cara, né?
Mas o bom disso é permitir que as pessoas participem conosco. Isso que é bacana, torna mais pessoal e mais leve esse nosso momento, né? Vamos então para uma última colocação, uma última pergunta, e aí depois a gente vai para as nossas conclusões finais, tá bom? Alguém da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Pederneiras, hoje tem se discutido muito sobre a ideia de Jesus como chave hermenêutica da Bíblia e dos demais variados temas. O que vocês podem dizer sobre isso? Eu só repetiria o que eu já disse, quer dizer, é óbvio que Jesus Cristo é um dos temas centrais da Escritura, mas a concentração cristocêntrica, por exemplo, na tradição reformada no século XX, negligenciou o Espírito Santo. Né? A tradição pentecostal, que enfatiza sobremaneira o Espírito Santo, negligencia o Deus Pai. Uhum. Então, assim, eu diria, de repente, se vamos por aí, então vamos falar da Trindade como essa chave. Né? Uhum. Excelente. Até porque... Pode falar, Timóteo. Olha, de modo um pouquinho diferente, embora concorde com o Júlio, uma leitura cristocêntrica corre todos esses perigos que o Júlio expôs. Agora, não tem dúvida, pelo menos na minha cabeça, né? Não tem dúvida. Já joguei a humildade fora da janela, né? De repente tem dúvida. Mas, deveria ter, né? É bom ter. Mas na minha leitura do Novo Testamento, a importância da pessoa e do papel de Jesus muda praticamente tudo. Agora, interessante, uma das coisas que Jesus falou é que ele mesmo está enviando para a sua permanência dentro da igreja o Espírito. Então, por isso, dizer cristocêntrico, eu acho que é ir além. Agora, falar que... E também falar que Jesus como chave hermenêutica é como se fosse desde o início até o fim, como se tem que achar Jesus em todas as Escrituras. Eu acho que isso também é dizer demais. Mas que é uma chave para entender a reinterpretação das Escrituras pelos autores do Novo Testamento, daí sim. Para quem está participando... Desculpa, Júlio, pode ir. Sem esquecer que Jesus nunca pregou sobre ele mesmo, né? Nos evangelhos sinóticos. Ele pregava sobre o reino. João é um pouquinho diferente, né? Ele fala muito do eu sou. Mas mesmo em João, ele aponta muito mais para o Pai, né? Na oração lá de João 17, né? Eu vim para glorificar-te. Mas, enfim, concordo com o que você disse. Acho que o que o Júlio levantou, eu acho que é importante destacar, e para quem não sabe, né, Júlio, isso se chama na teologia de cristomonismo, né? Cristomonismo. Então é o risco de desprezar, o risco não é o que se inclui, né, Júlio? O risco é o que se exclui, e nesse caso o Espírito Santo, quando o próprio Jesus diz que ele vos guiará em toda a verdade, né? Nesse papel. Então, acho que a questão não é desvalorizar, né? Mas é trazer uma unidade, né? Do ponto de vista trinitário, né? Bacana. Então, acho que é isso, em termos de participações e perguntas. O nosso povo participou legal, tem muita gente participando conosco hoje aqui na live, que bacana. Bom, eu acho que seria legal, antes de a gente ir para os finalmente aqui, falar um detalhe final aqui da nossa live, quem sabe vocês queiram dar aí uma palavra final, algo que vocês livremente queiram, uns 2 minutos para cada um aí, para dar seus pareceres finais. Se eu puder começar, aí o Timóteo tem a última palavra, que é o nosso grande convidado aí. A minha palavra seria muito nesse sentido. Gente, vamos ler a Bíblia. Gasta menos tempo com televisão, internet, né, essas coisas todas aí, e gasta mais tempo lendo a Bíblia, gasta mais tempo conversando com o pessoal da sua família, com as pessoas da sua igreja,
né? Sabe? Bate-papo sobre Deus, sobre Bíblia, sobre a sua vida. Nós nos tornamos muito individualistas no mundo atual. Então, a minha sugestão é simplesmente essa: leia bastante a Bíblia, converse bastante sobre a Bíblia, ouça bastante, né, as pessoas. Deixa eu só dar um abraço para a Niura, tá, apareceu aí na tela, aí, grande amiga, a reverenda Niura, pastora lá. Niura, que da bacana. Coloninha, né? Abraço para você, Niura, também, isso mesmo. Minha pastora, né? Que bacana. Joia. Timóteo. Só que foi realmente uma alegria estar com, especialmente Júlio e Jorge, mas toda essa galera, estou vendo vários nomes aqui de pessoas que conheço. Quem é amante de Deus é amante das suas escrituras. É basicamente a mesma coisa que Júlio falou. Agora, humildade e disposição de se corrigir, a coragem de mudar, né? Isso é uma postura fundamental. Que bacana. Olha, antes de ir para o finalmente aqui, eu gostaria, nem estava programado para isso, e também nem propaganda de alguém que me pediu para fazer, mas eu tenho usado um devocionário assim, tão bacana, e assim, que fala tanto a minha alma, e a Denise, minha esposa, também tem usado um devocionário. E esse daqui é especialmente para líderes, pastores e líderes. Eu não sei se você chegou a conhecer ele, Timóteo, o Christopher Shaw. Ele foi aluno, Christopher Shaw. Ele foi aluno lá no Fuller, e ele tem esse devocionário que ele faz aqui, que é pela Publicações Pão Diário, mas ele vai tão assim, nesse nível que ele está falando, ele pega uma porção, um texto bíblico, por exemplo, da narrativa de infância de Jesus, e fica, e rumina uma palavra, e volta. Assim, eu queria recomendar isso para vocês já no contexto dessa nossa live de hoje aqui. Bom, Júlio, muito obrigado, viu? Sei que você está em um processo aí de tratamento, possível cirurgia. Nós já estamos orando por você, pela Gláucia, para que Deus te sustente. Timóteo está tranquilão, já aposentado, surfando, né, com prancha, deixou a barba crescer, tá aí tranquilão, né, Timóteo? Timóteo, você é um fenômeno, cara. Você é um fenômeno. O português que você fala, Timóteo, é maravilhoso, cara. Você veio de uma terra distante da nossa, aprendeu português e está aí firme e forte. É que apanhei muito já. Quem for escrever ainda, continuar escrevendo, né, a história da igreja brasileira, Timóteo, se não escrever a respeito de você, eu mesmo vou levar uma porretada na cabeça dele. Você faz parte da nossa história, você é um tremendo modelo de missionário, Timóteo, você é um modelo de missionário. A igreja brasileira sem você seria muito mais fraca, pode ter certeza disso. Então, obrigado para vocês aí, viu? Beijão, Deus continue abençoando a caminhada de vocês. Eu termino aqui com alguns recadinhos que a gente tem aqui para nossa turma, aqui ainda. Bom, gente, você que ficou aqui conosco até agora, só mais 2 minutinhos, porque eu acho que você vai gostar muito de saber 3 coisas apenas que eu quero colocar para vocês. A primeira é que o nosso vestibular está aí aberto, a faculdade não fechou, a Sul-Americana, em momento algum. Até o curso presencial, nós transformamos ele ao vivo, de segunda a sexta, para os nossos alunos. Ninguém perdeu um dia sequer de aula na Faculdade Teológica Sul-Americana. Nós temos um pouquinho mais de 1.700 alunos fazendo a nossa graduação online, e eu espero que você nos dê o privilégio de sermos seus professores, tutores, mentores, que você possa estudar conosco, aí mesmo onde você estiver, na sua casa, no escritório, no aeroporto, tendo internet, você já está apto para estudar conosco, tá bom? Então, o vestibular já está aberto, entre no nosso site e tenha todas as informações. O segundo recado que eu quero dar é de um webinar que nós vamos realizar também. É um evento gratuito, no dia
30 de junho, está chegando, e com 2 pessoas fantásticas, que nós amamos muito. São 2 doutores da Faculdade Teológica Sul-Americana, o Jonathan e o Marcos Horizon, Jonathan Menezes e Marcos Horizon, e eles vão trabalhar essa temática que envolve a teologia da graça. Então, não perca, anote na sua agenda e participe aí conosco também. E o terceiro e último recado que eu quero dar para vocês é que nós vamos receber na próxima segunda-feira, e já fique sabendo que toda segunda-feira tem live aqui na FTCA desse nível, com qualidade. A gente não quer água com açúcar, não quer coisinha pouca, a gente quer trazer conteúdo sério e também temáticas pertinentes para a sua vida, para a sociedade, para uma teologia que tem a dizer, como é o tema desse nosso programa, teologia para a vida. Não é teologia para o gabinete nem para a estante, é para a vida. Na semana que vem, a gente vai ter o privilégio de receber conosco aqui a Valéria Vilhena. A Valéria Vilhena é uma promotora dos direitos humanos voltado para as mulheres, que tem um ministério bonito chamado EIG, depois você pode entrar no Google e ver. E a temática dela é uma temática, eu diria, um tanto quanto assustadora. Assustadora. Por que a violência à mulher em contextos religiosos ainda existe? Note bem, nós não estamos falando em um contexto geral da sociedade, porque feminicídio e tudo mais acontece muito aí. Nós estamos falando de violência dentro da igreja, no contexto da religião, dentro da comunidade da fé. Por que isso existe ainda? Depois de 2000 anos que Jesus veio, por que essa coisa está acontecendo? E a Valéria é especialista nisso, Vilhena. Ela, inclusive, participou de um livro que eu e o Júlio e o Wellington publicamos sobre os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela participou de um dos capítulos do nosso livro. E quem vai estar junto com ela nessa live é a Vanessa, que é professora aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana, que é uma batalhadora, uma lutadora na defesa dos direitos das mulheres, contra a violência às mulheres. Tem acesso aqui à Delegacia da Mulher, em tantas outras iniciativas com a Prefeitura, e ela é uma estudiosa, uma pesquisadora nesse assunto. Então, não perca, no próximo dia 29, você é o nosso convidado para participar aqui, tentando entender por que existe ainda violência à mulher nos contextos religiosos. Ora, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Essa mensagem fica gravada. Use e abuse. Passe esse link para suas mídias sociais, compartilhe, porque assim você vai estar abençoando as pessoas para que elas possam aprender a interpretar melhor as Sagradas Escrituras. Muito obrigado. Deus te guarde. Um beijo a todos vocês. Tchau, até a próxima.